Fala galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e hoje a gente vai contar a história do Mangue Beat. Se você não conhece, fica aí pra conhecer, beleza? E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui, tá? Já se inscreve no canal, que toda semana a gente lança vídeo assim também, tá bom? Em 1991 surgiu em Recife um movimento de contracultura que foi um dos mais inovadores aqui do Brasil. Esse movimento se chama Mangue Beat e nesse ano de 2021 faz 30 anos. O movimento ele foi fundado pelo Chico Science, Renato L, Fred 04, Mabuse e Helder Aragão e tinha o objetivo de renovar a cena artística de Pernambuco. Esse movimento ele foi formado ali principalmente por jovens que tentavam usar a música ali como uma forma de inclusão social e também a partir dela ali buscavam criticar o abandono socioeconômico da região ali na época e também do mangue. E além disso, também buscava mostrar ali o descaso que existia com estados que eram fora do eixo Rio-São Paulo. A palavra Mangue Beat, né, ela vem da junção ali de mangue, né, que é um ecossistema que é muito comum na região do Nordeste brasileiro e também muito rico em variedades ali de espécies, enfim, com a palavra beat, né? E aí tem duas questões sobre essa palavra que eu vou contar um pouco mais pra frente também, tá? Pode ser o beat de batida em inglês mesmo, batida de música, ou beat da linguagem binária de computador mesmo. Musicalmente, a proposta do movimento era misturar ali ritmos tradicionais da região, como o maracatu e o coco, né? Com estilos como rock, hip hop, também batidas de eletrônico, entre outras. O discurso, né, as letras ali, elas traziam uma forte crítica social, também falando sobre a desigualdade social lá das pessoas do Nordeste, o próprio abandono do mangue, né, como ecossistema, e até por isso mesmo que o movimento acabou adotando o caranguejo como um símbolo, né, o caranguejo que é um animal bem típico do mangue. É importante contextualizar ali que no final dos anos 80, começo dos anos 90, Recife era uma das piores capitais do Brasil. Ela sofria com uma forte desigualdade social e a pobreza também. Além disso, assim, culturalmente existia uma grande lacuna a ser preenchida. Isso muito por conta do movimento armorial ali, que era liderado pelo Ariano Suassuna, que buscava defender muito ali a preservação da cultura nordestina, sem ter muita influência ali da cultura vinda de massa, né? E já nessa época tinham jovens como o Chico Science e o Fred 04, que ali também com o fim da ditadura, né, e a censura, eles buscavam fazer músicas para protestar contra essa situação que o estado e a cidade de Recife viviam. Esses dois, inclusive, foram muito importantes para o movimento, né? Eles se conheceram quando o Fred 04, que ele era jornalista também, ele foi cobrir uma roda de break que o Chico Science estava. Isso lá em 1986. Aí quando chegou em 1990, eles organizaram juntos o festival Viagem ao Centro do Mangue, né? Que foi muito aceito pelos jovens, assim, fez muito sucesso na época. E aí um pouco depois disso, assim, acontece o encontro, que é o encontro definitivo, assim, para o começo do movimento, que foi do Chico Science com o bloco baiano Lamento Negro, né, que era um bloco que tocava ali afoxé, samba reggae e percussão. E aí, após assistir um ensaio, né, desse bloco, o Chico Science conversou com eles para fazer uma apresentação que juntasse o bloco com a banda dele, que era Lostal na época. E aí, como ambas as bandas ali vinham dessa região de mangue, né, ele começou a divulgar essa experiência da junção com as bandas com a frase "a maior lama, o maior mangue". Só que assim, na época, o Chico Science ele acabou não ficando muito satisfeito assim com as músicas que eles estavam fazendo, porque ao invés ali do tom de samba reggae que as músicas estavam tendo, ele queria ali uma influência mais pernambucana, como por exemplo o timbre ali da alfaia do maracatu, né, que é aquele som de batida que dá um som bem característico do maracatu mesmo. Foi aí então que o Maureliano Ribeiro da Silva, né, que era o mestre ali do bloco do Lamento Negro, ele conseguiu ali criar a fórmula que atingia o que era que o Chico Science buscava. E foi também a partir daí que surgiu a banda Chico Science e Nação Zumbi, com a junção dessas duas bandas, né? Alguns integrantes saíram ali das duas e eles se juntaram e viraram Chico Science e Nação Zumbi. E aí esse foi o início ali do movimento, né? E junto com isso, ali no meados ali de 91, também começou a ser gerado ali em vários pontos da cidade de Recife, um núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. E o símbolo desse núcleo de pesquisa era uma antena parabólica enfiada na lama. Tem imagens? Tem. Você vai colocar onde pro pessoal ver? Aqui. Não, aqui.
E a ideia desse símbolo, né, era que eles queriam pegar ali a cena cultural de Recife, né, do Pernambuco, misturar ali com referências da cultura pop e divulgar para o mundo. Mas ao mesmo tempo, eles queriam que essa imagem representasse justamente a desigualdade social ali, né, falando sobre o avanço tecnológico, né, vindo ali da antena parabólica, que na época era um avanço tecnológico muito grande, com a lama, né, contrastando ali com a lama, falando ali dessa diferença entre o avanço tecnológico e a pobreza que conviviam lado a lado. E aí, então, em 92, esse movimento ele ganha de fato assim uma cara, né, porque o Fred 04, que ele já tinha fundado a banda Mundo Livre S.A., que também foi um dos grandes nomes aí do Mangue Beat, ele escreve o Manifesto Caranguejo com Cérebro. E esse manifesto, ele trazia ali, né, um breve relato da região de Recife, ali da história de Recife, né, falando também da importância do mangue, falando também da desigualdade social, enfim. Ele trazia um retrato do que o movimento ele queria falar. E foi então a partir daí que o símbolo do movimento passou a ser o caranguejo com cérebro. Não, mas é só o caranguejo. E aí, 2 meses depois que esse manifesto foi escrito e foi lançado, uma cópia dele foi mandada para a MTV Brasil. E aí, por conta disso, eles decidiram gravar uma matéria ali com os principais símbolos do Mangue Beat, que naquela ocasião era o Chico Science e Nação Zumbi e o Mundo Livre S.A. Mas apesar dessa matéria ter sido gravada lá em 92, ela só foi pro ar mesmo em janeiro de 93. E passou ali durante o intervalo de uma transmissão do show do Nirvana no Hollywood Rock. E aí isso divulgou muito o movimento, né? E ele começou a ser conhecido ali mais pelo Brasil como um todo, e trazendo novos fãs ali e apoiadores do próprio movimento. Mas a consagração mesmo, assim, do movimento, né, e dos artistas do Mangue Beat veio em 94, com o lançamento de 2 álbuns que foram essenciais para isso, que foi o Da Lama ao Caos, do Chico Science e Nação Zumbi, que tinha ali as músicas Samba Macossa e Maracatu Atômico, que são as mais conhecidas, e também o álbum Samba Esquema Noise, né, que foi o do Mundo Livre S.A., que tinha as músicas Mangue Beat e Livre Iniciativa. Inclusive, foi nesse álbum aí que a palavra Mangue Beat aparece pela primeira vez, no nome dessa música, né? Só que na grafia estava escrito como beat, B-I-T, da linguagem de computador mesmo. E a ideia era justamente unir o mangue com a linguagem de computador, beat ali da tecnologia, que era ali uma estética muito presente nas manifestações ali dessa cena, né? E que também trazia ali o afrofuturismo como referência. Mas a mídia acabou popularizando o termo Mangue Beat com a escrita de beat em inglês, de batida mesmo, muito por entender ali que a música, ela trazia as referências ali da música pernambucana, do maracatu, com a batida da música eletrônica. E aí nisso, né, com o crescimento dessas outras bandas, também começaram a se destacar outros artistas desse novo movimento, como o Sheik Tosado, Mestre Ambrósio, Faces do Subúrbio, Ed, Via Sati, Querosene Jacaré, Jorge Cabeleira, entre outros. E o movimento ele seguiu muito forte ali nos anos seguintes disso, até que no dia 2 de fevereiro de 1997 ele perdeu ali o seu principal símbolo. O Chico Science estava dirigindo ali numa rodovia entre Olinda e Recife quando o carro dele bateu num poste e ele acabou morrendo ali com 30 anos de idade. E assim, apesar desse acontecimento ter sido muito trágico e ter sido um baque, né, pra galera, principalmente o pessoal que curtia e que era do movimento, isso acabou fortalecendo muito ele. E o Chico Science ele passou a se tornar uma referência e ser reconhecido ali como uma das maiores influências de música no Brasil. E esse fortalecimento fez com que os outros artistas e as músicas que eles lançavam se espalhassem ainda mais pelo Brasil. E esses outros artistas, junto com a própria Nação Zumbi, que agora passou a ser liderada ali pelo Jorge do Peixe, continuaram traçando a trilha ali do Mangue Beat, e eles não pararam de fazer músicas nem shows, né, e continuaram mantendo aí o legado do Mangue Beat. Esses artistas, eles ainda são muito grandes até hoje, né, apesar deles terem perdido ali um pouco de espaço na mídia hoje em dia, eles ainda são grandes influências, tá, para novos artistas de rock, de rap, de hip hop e vários outros estilos também. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se vocês gostaram já deixe seu joinha aí. E eu queria mandar um beijo, um abraço especial para a turma do Educandário de Jesus Eucarístico lá de São José dos Campos e também para o Abner. Um abração para todo mundo, um beijo, até a próxima e tchau!